E aí, gente? Tá gravando? Tá gravando. E aí, gente, tudo bom? Devido aí a esse afastamento que a gente tá tendo da escola por conta do coronavírus, eu decidi gravar essa aula para ajudar vocês a estudar. É, Lembrem-se que a gente parou com as aulas justamente para impedir o contato entre as pessoas. Então, se vocês podem ficar em casa, façam a parte de vocês e fiquem em casa, porque é assim que a gente vai conseguir dar uma freada na disseminação desse vírus, né? A aula que eu vou passar hoje para vocês é a aula de desenvolvimento embrionário. Esse não é um assunto simples, né? Tem bastante nome, tem que visualizar estruturas 3D, é uma coisa meio abstrata. Portanto, às vezes vocês vão acabar tendo uma maior dificuldade aí. Então, qualquer dúvida, se vocês não entenderem no fim dessa aula, me chamem no grupo do WhatsApp que eu ajudo vocês aí. E vamos começar então. Antes de eu explicar todas as etapas do desenvolvimento embrionário, é importante a gente ter em mente que a gente vai estudar essas etapas de acordo com um organismo modelo, que é o anfioxo. O anfioxo é esse peixinho aqui, ó. Parece um peixinho, né? Não é um peixe de verdade. Mas ele é um cordado, assim como nós, né? Porém, não vertebrado. Por isso a gente chama ele de protocordado. O que seria um protocordado? Lembra que todos os cordados possuem notocorda? Notocorda é um bastão aqui, ó, que dá sustentação ao corpo desse animal, né? Só que nós, vertebrados, nós perdemos a notocorda na fase adulta. Na verdade, durante a fase embrionária, a notocorda já some e ela é substituída aí na função de sustentação pela coluna vertebral, por isso que nós somos chamados de vertebrados. Mas alguns animais cordados e não vertebrados mantêm a notocorda na fase adulta, como é o caso do anfioxo. Por o anfioxo justamente ser um cordado, assim como nós, então eles têm um desenvolvimento embrionário muito parecido com o ser humano. Por isso que é um bom organismo modelo para a gente estudar como que acontece o desenvolvimento embrionário. Além disso, olha, ele tem um corpo transparentezinho, ó. Aqui, se a gente prestar atenção, dá para ver os órgãos dele aqui dentro, dá para ver umas linhazinhas brancas aqui, que são os feixes musculares dele. Então, por ele ter um corpo transparente, isso permite que a gente observe suas estruturas, inclusive durante a fase embrionária. E é um animal que é muito fácil de você manipular o zigoto dele ali, as células dele, em laboratório, o que faz dele um excelente organismo modelo. Então eu estou reforçando isso para vocês terem ideia que quando eu for explicar lá para vocês blástula, gástrula, já já vou explicar isso para vocês. Vocês tenham em mente que eu estou explicando de acordo com o que acontece no anfioxo, né? Gente, não é a mesma coisa. É parecido, mas é um pouquinho diferente, porque nós somos animais placentários e aí é um pouco mais complexo. Então a gente vai aprender uma versão mais simples, mas que também faz sentido para a gente ter uma ideia do que acontece com a gente, que é o que acontece com o anfioxo. Bom, então agora vamos começar. Quais são as etapas da embriogênese? Gente, a embriogênese então é a formação de um embrião, e o embrião nada mais é do que o estágio inicial ali do desenvolvimento de um organismo, antes dele nascer, né? Antes dele deixar o ovo ou o útero materno aí, caso seja um mamífero placentário. É... Tudo começa com a fecundação, né? Que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, formando a primeira célula de um organismo, que é o zigoto. Esse zigoto vai passar por uma série de divisões celulares, que é a fase que nós chamamos de clivagem, formando uma mórula. Da mórula, a gente vai ter a blástula, que aqui no caso, isso aqui é a representação do que acontece com o ser humano, né? Aqui no caso, essa blástula, esse blastocisto a blástula aqui está sendo chamada de blastocisto e ela tá com essa carinha aqui porque isso aqui vai dar origem vai implantar aqui no nosso útero e vai dar origem a uma placenta. Isso aí a gente vai aprender só na aula de anexos embrionários. Após a blástula, nós temos a gastrulação, então a neurulação, depois a organogênese, ou seja, a formação dos órgãos, e aí quando os órgãos terminam de se formar, o animal aí em questão nasce, eclode, né? Sai do ovo, sai do útero, sai do corpo materno, enfim. Entendendo aqui essa imagenzinha que eu coloquei para vocês, aqui nós temos um aparelho reprodutor feminino, né? O útero, o ovário, e aí mostrando aonde que está acontecendo cada etapa do desenvolvimento até a implantação do embrião no útero, onde ele vai ficar para o resto da gestação aí em cerca de 9 meses, né?
Vamos agora conversar um pouco sobre a fecundação. Então, a fecundação é o termo que a gente usa para denominar o processo em que o gameta masculino se une ao gameta feminino, o que inicia o desenvolvimento do embrião, né? O gameta masculino sendo ele o espermatozoide e o feminino o óvulo. Existem dois tipos de fecundação, a fecundação interna e a externa. A interna, como diz o nome, acontece dentro do corpo materno e ela vai acontecer normalmente nos animais terrestres, enquanto que a fecundação externa, ela acontece no meio, fora do corpo da mãe, né? Acontece no meio ambiente ali. E ela normalmente ocorre em animais aquáticos. Bom, vamos entender o porquê disso, né? Se a gente pensar, um espermatozoide, ele é um gameta flagelado que, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, ele ocorre em todos os animais. Todos os animais têm gameta flagelado. Então, ele tem que nadar até o óvulo para se encontrar com esse óvulo e rolar a fecundação. Se os animais vivem na água, então é possível que os gametas sejam liberados na água, e aí, uma vez na água, o espermatozoide consegue nadar ali no meio ambiente, ele consegue nadar até encontrar o óvulo e se fundir com esse óvulo. Mas quando a gente está pensando em ambientes terrestres, se o macho jogasse seus gametas no ambiente terrestre, o espermatozoide não conseguiria nadar na terra e no ar, né? Tá faltando um líquido aí para ele conseguir nadar até encontrar o óvulo. Então, uma solução evolutiva encontrada para isso aí, normalmente os animais terrestres acontecem isso, nem sempre, mas uma solução evolutiva para isso foi com que a fecundação se ocorresse dentro do corpo materno, né? Porque dentro do corpo materno existe líquido onde o espermatozoide pode nadar até encontrar o óvulo, né? Nos seres humanos, a fecundação ela é interna e ela acontece nas tubas uterinas. Então, eu vou voltar rapidinho aqui nessa imagem para a gente dar uma olhada. Ó, vamos entender o aparelho reprodutor feminino aqui. Aqui nós temos o útero, aqui nós temos a vagina, aqui a gente tem o colo do útero, né? Que é o fim da vagina e a entradinha do útero em comunicação com a vagina. E aqui a gente tem um tubo que conecta o útero ao ovário. Esse tubo é o que a gente chama de tuba uterina, também conhecido por trompas do falópio, que é um nome mais em desuso aí. É importante a gente ter noção aqui, ó, que desse outro lado também teria uma tuba uterina e um ovário, mas a figura decidiu deletar esse lado e mostrar um lado só aqui acontecendo, porque, na verdade, a mulher, apesar de ela ter 2 ovários, somente um ovário vai liberar um óvulo por ciclo menstrual, reprodutivo aí, feminino, né? E aí, quando os espermatozoides, após a ejaculação, são liberados na vagina, milhares de espermatozoides são liberados aqui, eles nadam para dentro do útero, parte dos espermatozoides vai para um lado, parte vai para o outro, e os que chegarem aqui na tuba vão se encontrar com o óvulo que foi liberado durante a ovulação aqui, e aí rola a fecundação. É importante a gente ressaltar que, apesar de milhares de espermatozoides serem liberados aqui, muitos deles vão morrer no meio do caminho, até porque na vagina e principalmente no útero existem células de defesa do corpo materno contra do corpo da mulher, né? Contra agentes estranhos. E o espermatozoide, ele é um agente estranho, né? Porque ele não faz parte do corpo feminino. Então, muitas vezes essas células de defesa vão acabar matando os espermatozoides. Mas sempre pode acabar sobrando alguns poucos e os que chegarem aqui se encontram com o óvulo, né? As tubas, elas são ciliadas, então o cílio no epitélio das tubas uterinas aqui vai ajudar a conduzir o óvulo para se encontrar com o espermatozoide e o zigoto até o útero. Uma outra curiosidade também é que o útero ele se contrai, ajudando o espermatozoide a se mover através desse útero para chegar lá nas tubas. E principalmente se há orgasmo durante a relação sexual, esse útero vai se contrair ainda mais, então facilitando mais ainda que o espermatozoide consiga encontrar o óvulo no final dessa história, né? E como que acontece o momento da fecundação? Bom, os nossos óvulos, os óvulos humanos, eles possuem uma camada de célula roxinha aqui, ó, por fora deles, que é o que nós chamamos de corona radiata. Existe uma camada de peptidoglicanos, que é essa faixa azul aqui, que é o que é chamado de zona pelúcida. E por fim tem a membrana plasmática do próprio óvulo, que é uma barreira aí que o espermatozoide tem que ultrapassar.
Bom, o espermatozoide ele encontra o óvulo, ele vai empurrar, entrar aqui através da corona radiata e encontrar a zona pelúcida. Quando ele encontra a zona pelúcida, isso aqui, por ser uma camada de peptidoglicanos, ela tem que ser quebrada por espermatozoide poder atravessar essa camada. Então, na ponta da cabeça do espermatozoide, que é o que a gente chama de acrossomo, existe um monte de enzimas que vão ser liberadas e vão quebrar essas moléculas, permitindo a passagem do espermatozoide. Aí a membrana plasmática do espermatozoide se funde com a membrana plasmática do óvulo, e aí o núcleo do espermatozoide é liberado no citoplasma do óvulo e vai se fundir com o núcleo do óvulo, formando um núcleo diploide, né? Um núcleo com dois conjuntos cromossômicos aí, formando o zigoto. É importante a gente ressaltar que, uma vez que o espermatozoide liberou seu material genético lá dentro, reparem que o corpo do espermatozoide não entra no óvulo, é só o núcleo, né? Uma vez que o espermatozoide liberou seu material genético dentro do óvulo, essa membrana plasmática aqui vai passar por uma mudança estrutural e ela vai formar uma barreira e nenhum outro espermatozoide vai conseguir fecundar esse óvulo, garantindo que somente um material genético se funda com o material genético materno e aí que realmente a gente tem um ser diploide após essa fecundação. Então aí a gente tem que a corona radiata, a função dela é liberar substâncias químicas que atraem o espermatozoide para ajudar o espermatozoide a localizar o óvulo. A zona pelúcida, ela protege o óvulo e ela também tem a função de reconhecimento do espermatozoide que está chegando, porque normalmente essas enzimas que vão quebrar a zona pelúcida do espermatozoide só vão funcionar na zona pelúcida da própria espécie. Se for uma espécie diferente, essa enzima não vai funcionar. Então, tem um reconhecimento dentro da espécie aí, normalmente. E a gente também tem que a membrana plasmática tem a função de impedir que outros espermatozoides fecundem um óvulo já fecundado. Após a formação do zigoto, a gente tem a fase de clivagem, que são sucessivas divisões celulares que vão acontecer com esse zigoto, formando blastômeros. Então, aqui a gente tem o zigoto, que se divide ao meio, formando 2 blastômeros, que se dividem formando 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros, assim em diante, formando uma estruturinha que parece uma amora. Por isso, ela recebe o nome de mórula, né? Mórula, essa é a origem da palavra mesmo. A mórula ela pode ter de 12 a 32 blastômeros. Após isso, a gente vai entrar em outra fase que já vou explicar para vocês. E é importante a gente ressaltar que durante a clivagem, as células não aumentam de tamanho. Isso é uma coisa característica da clivagem. Então, reparem que o citoplasma vai sendo dividido pela metade e as células vão se tornando cada vez menorzinhas. Não há crescimento celular, apenas multiplicação celular. Então, aqui nesse vídeo, a gente consegue ver um embrião de um anfioxo, vou pular o comecinho dele que ele é meio lento. Então aqui a gente tem um zigoto de um anfioxo no microscópio, de verdade isso aqui, né? E olha o que vai acontecer, ó. Se dividiu em 2 blastômeros, que agora eles vão se dividir de novo, ó, em 4 blastômeros, que agora eles vão se dividir de novo. E se dividiu? Não, se dividiu agora em 8 blastômeros, ó, 4 em cima e 4 embaixo. E assim vai continuar fazendo sucessivas divisões celulares até chegar em mais ou menos lá, aqueles valores que eu tinha colocado, 32 blastômeros, né? 32? Vamos ver aqui. Isso mesmo, 32 blastômeros no máximo, mais ou menos, que é o que a gente considera uma mórula. Tá, e aí, né? A clivagem, gente, a forma como essas células vão se dividindo vai ser determinada de acordo com o tipo de célula-ovo que a gente tem. Existem 4 tipos de célula-ovo nos animais. Gente, célula-ovo e o óvulo, no fim, podem entender como sinônimos aí para vocês, que vai facilitar vocês. Então, a célula-ovo é o ovócito, que é o gameta feminino, né? E dentro do citoplasma dessa célula, a gente vai ter um núcleo, né, com material genético do gameta feminino e nutrientes espalhados por esse citoplasma. Esse nutriente a gente chama de vitelo, tá? Que vai permitir aí o sustento desse embrião durante a formação dele.
durante as primeiras fases da formação dele. Existem 4 tipos de célula-ovo, então, né? A gente tem o ovo oligolécito. Lécito é referente ao vitelo, ao nutriente. Oligo é pouco, então a gente tem pouco nutriente, mas disperso de uma forma uniforme através desse citoplasma. O ovo mesolécito ou heterolécito, é outro nome que a gente pode encontrar aqui, é o que tem um acúmulo de vitelo em metade da célula, tá vendo? A outra metade tem pouco vitelo, por isso meso, de metade, ou hetero, porque é diferente, né? O vitelo ele está espalhado de uma forma diferente no citoplasma dessa célula, mais acumulado nessa porção inferior, que a gente vai chamar de polo vegetativo. E a porção que ficou com o núcleo, que tem pouco vitelo, é chamada de polo animal. Já o ovo megalécito, mega é muito, ele tem muito vitelo. Só sobrando um pouquinho de citoplasma em torno do núcleo, que a gente vai chamar essa região de disco germinativo. E o ovo centrolécito, a célula ovo centrolécito, é a célula que vai possuir os nutrientes dispersos no seu citoplasma de uma forma que vai circular aqui o núcleo, formando um centro, por isso centrolécito, né? E aí, dependendo do tipo do ovo, nós vamos ter clivagens acontecendo de formas diferentes. Vou mostrar isso para vocês. Então, aqui a gente tem uma tabelinha resumindo essas informações que eu falei para vocês. Olha, o ovo oligolécito pode ser chamado de isolécito ou alécito. Tem vários nomes aí que a gente encontra. Aí, usem o que vocês acharem mais confortável, mais fácil de lembrar. Então, aqui está tendo a descrição, né, que é o ovo isolécito ou oligolécito, é aquele que tem pouco vitelo distribuído homogeneamente na célula, né, e ele acontece nos poríferos, nos quinidários. Selenterados é um nome que está ultrapassado, a gente não usa mais para se referir aos quinidários, tá? E os equinodermos, que são as estrelas do mar, ouriço, bolacha da praia, dentre outros, né? Já o ovo metalécito é um tipo especial de oligolécito, porém que possui corona radiata, como a gente tinha visto lá no slide de fecundação. Ou seja, é o óvulo que a gente encontra nos mamíferos, né? O óvulo heterolécito é aquele que vai ter, ou mixolécito, panlécito, tem outros nomes aí, é aquele que vai ter uma concentração maior de vitelo no polo vegetal da célula. E ele acontece nos anfíbios, nos peixes, nos moluscos, nos anelídeos e nos plateumintos. O ovo megalécito, que é aquele que tem um montão de vitelo, acontece nos répteis e nas aves. E o ovo centrolécito acontece principalmente nos artrópodes. Agora, gente, vamos entender os tipos de clivagem. O ovo oligolécito, ele vai realizar aquilo que a gente chama de clivagem holoblástica igual. O que significa isso? Gente, holo é total, é tudo. E blástica, pensa aí que está formando os blastômeros, né? Então, a gente está formando blastômeros dividindo completamente o citoplasma da célula. Então, ó, aqui a gente tinha o zigotinho que dividiu completamente seu citoplasma, formando 2 blastômeros, que dividiram completamente seu citoplasma, formando 4 blastômeros, 8 blastômeros, daí em diante. E repara que esses blastômeros têm todo um tamanho igual, então é o que a gente chama de uma clivagem holoblástica igual. Porém, quem tem o ovo heterolécito ou mediolécito, aquele que tem um acúmulo de vitelo na porção inferior aqui do polo vegetativo, também vai fazer clivagem holoblástica, porque a célula inteira se divide. Porém, aonde tem mais vitelo, essa célula acaba ficando maior. Tá vendo? E aí aqui no fim a gente vai ter micrômeros, que são blastômeros pequenininhos, e embaixo a gente tem macrômeros, que são blastômeros grandões. Por quê? Porque eles estão com um monte de vitelo acumulado em seu citoplasma. Então esse citoplasma é maior. Diferente desses animais aqui, que vão ter o citoplasma de todos os blastômeros de um tamanho parecido. Um outro tipo de clivagem que a gente tem é a meroblástica, que diferente da holoblástica, ela não vai dividir a célula por inteiro, ela vai dividir somente uma região da célula. Então, ó, lembra lá do ovo megalécito que tinha um monte de vitelo no seu citoplasma e uma parte pequenininha só com citoplasma livre e o núcleo?
É nessa parte que vai rolar as divisões celulares, ó. Vai ter um monte de núcleo aqui se multiplicando, formando um disco germinativo cheio de célulazinhas aqui e uma celulosona aqui com todo o vitelo. Isso aqui é o que acontece nas aves. E o ovo centrolesto, o que que acontece? O núcleo primeiro se multiplica várias vezes, então ele migra para a periferia e aí a clivagem se dá na superfície, englobando cada um desses núcleos aqui. Tá vendo? Formando as células em volta, assim, com um buraco aqui no meio. Então, aqui a gente tem um resuminho disso tudo que eu falei, mostrando, ó, no anfioxo, o anfioxo ele faz uma holoblástica igual. Por quê? Porque a célula-ovo do anfioxo é um óvulo isolesto ou oligolesto, que é a mesma coisa. E aí, a gente tem aí que os blastômeros têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Fica todo mundo parecidinho. Nos mamíferos também é uma holoblástica igual. Mas aí a gente tem algumas diferenças aí que eu tinha comentado com vocês, né, do nosso desenvolvimento embrionário, que é muito parecido com o do anfioxo, mas no fim a gente forma coisas meio diferentes aqui, né? Já nos anfíbios, é uma holoblástica desigual. Os anfíbios eles têm aquele ovo, aquela célula-ovo heterolécita e, portanto, o blastômero da porção inferior vai ficar maior, né? São células maiores que ficam embaixo comparado com as células que estão em cima. Células maiores embaixo comparado com as que tem em cima. Nos répteis e nas aves, a divisão celular só ocorre no polo germinativo, né? Formando o blastodisco aqui em cima e deixando um monte de vitelo embaixo. E nos artrópodes, a gente tem a meroblástica superficial, né? Primeiro rola a multiplicação do núcleo, que migra para a periferia, e então eles são isolados aqui com membrana plasmática superficialmente, formando várias células. Após a clivagem, a gente vai para a fase de blastulação. O que é a blastulação? Quando a gente tem lá um agrupado de células, se a gente olhar lá dentro desse agrupado de células, o meio, as células que estão lá no meio, vão começar a migrar para a periferia, formando uma cavidade no meio do embrião, que é o que a gente chama de fase de blástula. Essa cavidade que se formou aqui, a gente vai dar o nome para ela de blastocele. Na biologia, tudo que é cele é cavidade. Então, é a cavidade da blástula, blastocele. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho para entender melhor. Então, ó, esse videozinho é da USP. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar a gente. Que é muito bonitinho, muito bem feito, bem didático, com massinha pra gente ir entendendo como acontecem as etapas aí da embriogênese de um anfioxo. Então, primeiro a gente tem a fecundação, né? Chegou o espermatozoide no óvulo. Aí agora ele vai mostrar pra gente o que tá acontecendo dentro do óvulo. Ó, fecundação, rolou a fecundação. Então, ele vai mostrar pra gente o que tá rolando dentro do óvulo. Então, ele tá fazendo um corte de mentirinha aí pra gente ver o que tá acontecendo lá dentro. E, ó, reparem que o espermatozoide não entra no óvulo, somente o núcleo. E aí, eles se fundem, formando um zigotinho, né? Aí, agora ele vai fechar aí de novo o óvulo, aliás, o zigoto, pra gente ver o que vai acontecer com esse zigoto. Esse zigoto vai passar a fazer sucessivas divisões celulares, a mitose, formando os blastômeros na fase que a gente chama de clivagem. Ó. Até que chega um ponto que a gente vai ter um agrupado de células que lembra uma amora, que a gente vai chamar de mórula. Essa mórula vai continuar fazendo mitose até chegar na fase de blástula. E o que aconteceu com a blástula? Lá dentro, as células que ficavam no meio migraram para a periferia, ó, formando uma cavidade dentro da blástula. Então, deixa eu parar por aqui que já ele vai entrar na próxima fase que eu ainda não expliquei para vocês. Então, gente, a mórula ela é um maciço de células, enquanto que a blástula, na verdade, ela é um embrião oco. Então, pensem como se a mórula fosse uma bolinha de bilhar, que é maciça, enquanto que a blástula fosse uma bolinha de ping-pong, que é oca dentro, né? As células ficam na periferia formando uma cavidade lá dentro.
Agora vamos falar da próxima etapa, a gastrulação. A gastrulação, gastro, gente, é relativo ao sistema digestório, né? Então, a gastrulação é quando a gente forma o intestino primitivo. É uma cavidade que vai dar origem a todo o sistema digestório. E é na gastrulação também que vai ocorrer a formação dos folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? São células pluripotentes que vão dar origem a todos os órgãos do indivíduo. Aqui, gente, cabe a gente explicar a diferença de célula-tronco totipotente para célula-tronco pluripotente. A célula-tronco totipotente é a célula que se transforma em qualquer célula do organismo, qualquer uma. Ou seja, a célula que a gente encontra lá na fase de mórula e na fase de blástula, mas principalmente na fase de mórula. E a célula-tronco pluripotente é uma célula que ela não consegue mais se transformar em qualquer célula. Ela pode dar origem a vários tipos celulares, mas a não todos os tipos celulares do organismo. Então, é o que acontece nos folhetos embrionários, né? A gente vai ver que tem um folheto embrionário que chama ectoderme. A ectoderme só vai dar origem à epiderme e ao sistema nervoso. Ela nunca vai conseguir dar origem a uma célula do sistema digestório. Isso significa que a célula-tronco pluripotente já passou por um processo pequeno de diferenciação celular, porque ela não consegue mais se transformar em qualquer célula, mas ela ainda é indiferenciada a ponto de dar origem a diferentes células, mas que já são pré-determinadas quais são os tipos celulares que ela pode dar origem. Certo? Então, agora vamos entender como ocorre a formação da gástrula. Aqui a gente tem a blástula com a blastocele. Reparem que as células aqui da superfície da blástula vão começar a fazer um movimento para dentro, né? Vão entrar dentro da blastocele aqui, né? Que é o que a gente fala que é um movimento de invaginação, formando um buraco aqui. Isso é o que chamamos de gastrulação. E aí, reparem que a gente vai ter uma cavidade que se formou aqui dentro, quando essas células foram para dentro, aqui migraram para dentro, formando esse buraco dentro do nosso embrião. Esse buraco é o arquêntero, que é o intestino primitivo. E aí, agora a gente tem uma camada de célula que ficou para fora, que nós chamaremos elas de ectoderme, que é um folheto embrionário. E aí, a gente tem uma camada de células que ficou para dentro, formando a endoderme, que é um outro folheto embrionário. Então, a ectoderme vai dar origem a certos órgãos e a endoderme vai dar origem a outros órgãos que não são os mesmos órgãos que a ectoderme vai dar origem. Já já a gente vai aprender quais são esses órgãos. Por enquanto, reparem que a gente teve a formação de somente 2 folhetos embrionários, depois vai aparecer mais um. Então, vamos voltar para o videozinho da USP para a gente ver como uma animaçãozinha para dar uma iluminada na nossa cabeça de como que acontece a gastrulação. Então, ó, aqui ele tinha cortado a blástula pra gente ver. Opa, deixa eu tirar o som. Aqui ele tinha cortado a blástula pra gente ver como que é lá dentro, né? Que tem essa cavidade, a blastocele. E aí, reparem que as células aqui da porção inferior da gástrula vão começar a fazer um movimento para dentro, ó, de invaginação, formando uma nova cavidade. Olha lá, ó. Formando uma nova cavidade, deixa eu pausar aqui o vídeo. Dentro do embrião, ó, a blastocele foi comprimida aqui, ela estava aqui no meio antes, né? Formando uma nova cavidade dentro do embrião, que é o intestino primitivo. E aqui a gente tem a endoderme e do lado de fora a gente tem a ectoderme. E repara que ficou um buraquinho, né, no lugar onde rolou o processo de invaginação. Dá uma olhada aí, ó. Ele vai fechar pra gente o embrião de novo, né? Que ele foi cortado ao meio pra gente conseguir visualizar isso acontecendo. Ó, esse buraquinho que nós chamamos de blastóporo. Porque é um poro que aconteceu ali na blástula, né? O blastóporo, formando a gástrula. Olha aí, ó, tá vendo? A gente tem um embrião oco lá dentro, com arquêntero lá dentro, um buraco que é o blastóporo. E esse blastóporo, gente, se ele é um buraco que dá acesso ao intestino primitivo, então ou esse buraco é uma boca, ou esse buraco é um ânus. Se esse buraco for uma boca, nós vamos dizer que aquele animal é um animal protostômio. Estômio significa boca.
proto, primeiro. Então, o primeiro buraco que se formou no animal, que é o blastóporo, é uma boca, protostômio. Já caso esse buraco, na verdade, seja um ânus, a gente vai chamar ele de deuterostômio. Estômio significa boca e deutero significa secundário. Então, o primeiro buraco que se formou no animal, que é o blastóporo, não dá origem à boca. A boca se forma secundariamente em outro lugar. Então, estômio, boca secundária. O blastóporo deu origem ao ânus e não à boca, certo? Então, aqui nós temos uma imagenzinha ilustrando isso. Quando a gástrula, quando o blastóporo der origem ao ânus, é o que nós chamamos de um ser deuterostômio. Quando dá origem à boca, é o que nós chamamos de um ser protostômio. Os animais protostômios são os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os artrópodes e os moluscos. E os animais deuterostômios são os equinodermos e os cordados, ou seja, todos os animais, exceto porífero, que porífero não tem nem tecido verdadeiro, então não tem como falar de blastóporo, porque não forma essas estruturas num porífero, tá? Todos os animais, exceto os poríferos, vão ser protostômios, a não ser aqueles que sejam deuterostômios, que são os equinodermos e os cordados. Então, acho mais fácil lembrar quem que é deuterostômios, que somos nós, ou seja, a gente tem anos antes que boca, durante o nosso desenvolvimento embrionário. Que somos nós e as estrelas do mar, ouriço, bolacha, pepino do mar, todos os animais aí de simetria pentarradial. Vamos falar um pouquinho mais então sobre os filetos embrionários. Tem animal que vai ter somente 2 filetos embrionários, que foram aqueles que eu já mostrei para vocês, a ecto e a endoderme. Esses animais são os quinidários. Inclusive, os quinidários, a gente vai ver depois na aula de quinidário, eles parecem bastante com a gástrula, né? Que é esse momento aí que a gente está vendo dessa fase embrionária que a gente está estudando agora. Mas existem animais que vai surgir um terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme, que são os animais triblásticos, que são todos os animais, exceto os quinidários e os poríferos, porque afinal, porífero nem tecido verdadeiro tem, quem dirá folheto embrionário. O porífero não forma essas estruturas. Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando pra gente o que cada um desses folhetos forma. A princípio parece que é decoreba, mas depois quando a gente for ver as próximas fases, vocês vão entender que faz sentido por que a ectoderme vai dar origem à epiderme e a derivados da pele, como as glândulas e a mucosa, e a todas as estruturas do sistema nervoso, e também ao epitélio de revestimento das cavidades nasais, anal e bucal, né? Ou seja, os orifícios que ficam para fora do nosso corpo, né? A mesoderme, antes de explicar a mesoderme, ó, a endoderme, ela vai dar origem ao trato digestório, que esse aqui já dá para entender, né, gente? Porque, afinal, se a endoderme é o folheto que ficou em contato com o intestino primitivo, é de se imaginar que o sistema digestório tem origem aí da endoderme, né? E também ao fígado e ao pâncreas, que são glândulas que fazem parte, são glândulas anexas ali ao sistema digestório, né? E ao sistema respiratório. E todo o resto que ficou entre a parte de fora do corpo e a parte mais interna aqui, sistema digestório e respiratório, todo o resto aqui, ó, derme, que é a camada inferior da nossa pele, músculos, cartilagem, ossos e outros tecidos conjuntivos, sangue e todos os componentes do sangue, e os órgãos do sistema genital e urinário, tudo isso aqui tem origem da mesoderme. Então, gente, agora vamos entender como que surge esse terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Talvez isso aqui seja uma das partes mais complexas aí da aula, porque a gente vai ter que visualizar essas estruturas. Então, antes de tudo, vamos entender essa figura. Ó, aqui a gente tem a gástrula e aqui foi realizado um corte longitudinal nessa gástrula. E aí essa face que ficou cortada, a gente virou de frente aqui para enxergar ela, o que está acontecendo aqui dentro. Mesma coisa aqui, ó, nessa coluna a gente tem o corte longitudinal e aqui, gente, a gente tem um corte transversal. Então, cortou horizontalmente a gástrula e essa face que ficou cortada, a gente vira para cima para enxergar o que está acontecendo. Então, gente, até então a gente já tinha visto a formação aqui da endoderme e da ectoderme. Endo dentro, né? Ecto fora. E aí,
tem um folheto embrionário que fica no meio da endoderme e da ectoderme, que é a meso, de meio, né? A mesoderme. Tem duas formas que essa mesoderme pode aparecer. Vou explicar essa aqui primeiro, depois eu venho para essa. Aqui, ó, reparem que tem um grupinho de células que ficou em contato entre a endoderme e a ectoderme, que se diferencia, formando a mesoderme. Essa mesoderme, ela pode se espalhar e preencher todo o corpo do animal, ó. Tá vendo aqui? Ou então, ela pode crescer em contato somente com a ectoderme. Somente em contato com a ectoderme, né? Formando, então, uma cavidade aqui dentro. E essa cavidade, ela tem tanto contato com a mesoderme quanto com a endoderme. Ou esse grupinho de célula pode acabar se soltando, formando uma bolsinha. E essa bolsinha vai crescer aqui dentro, ocupando o espaço desse embrião. Ficando, então, duas cavidades totalmente revestidas por mesoderme, né? Gente, o que é celoma? Isso aqui eu vou repetir muito nas aulas de zoologia. O celoma é uma cavidade que se forma no embrião, totalmente revestida pela mesoderme e que é preenchida por um líquido, que no adulto pode dar origem a diferentes estruturas aí que a gente vai acabar aprendendo durante as aulas de zoologia, né? O que o celoma se torna no adulto. Tem animais que vão ter o celoma preservado, tem animais que vão ter o celoma bastante modificado no adulto, como é o nosso caso. Então, gente, reparem aqui que nós não temos celoma, né? A mesoderme ocupou todo o espaço que tinha nesse embrião. Então, nós chamamos esse ser de ser acelomado. Ele não tem um celoma, que são os plateumintos, os vermes achatados. Faz sentido, né, que o verme achatado não tenha nenhuma cavidade dentro dele, afinal, ele é achatado. A única cavidade que ele tem é a do trato digestório dele. Aqui, nós temos uma cavidade que ela é parcialmente revestida por mesoderme. Portanto, isso aqui é um pseudoceloma. Quem que é pseudocelomado? Os nematomintos, os vermes cilíndricos e não segmentados. Já nesse caso, nesse terceiro caso aqui, ó, a gente tem uma cavidade que está totalmente delimitada, revestida pela mesoderme. Aqui, ó, uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. Portanto, isso é um celoma verdadeiro. Então, esse animal aqui é um animal celomado. Mas agora dá uma olhada nessa imagem de baixo. Aqui a gente também tem um celoma verdadeiro. Só que esse celoma aqui se formou de uma forma diferente desse celoma. Então, a gente vai diferenciar esses animais. Quem tem esse celoma que se formou através dessas células esquisitas são os animais celomados esquizocélicos. Gente, eu não sei qual que é a origem da palavra esquizo, qual que é a semântica disso, mas eu faço desse jeito para lembrar, né, para decorar. Então, quem teve essas células esquisitas tem o celoma esquizocélico. Não é isso que significa esquizo, mas é assim que eu faço para lembrar e eu acho que pode ajudar vocês. Quem que tem celoma esquizocélico? Todos os animais que são protostômios, exceto os plateumintos e os nematelmintos, porque afinal o plateuminto ele é acelomado e o nematelminto é pseudocelomado. E esse outro celoma aqui, ó, ele não se formou através de um grupinho de células estranhas que ficou entre a endo e a ectoderme. Reparem que células da endoderme se diferenciaram, formando duas orelhinhas aqui, ó. Parece duas orelhinhas, né? De um bichinho. Essas duas orelhinhas se soltaram, formando duas cavidades aqui dentro, que é o que nós chamamos de celoma, porque é uma cavidade totalmente delimitada por mesoderme. Esse celoma teve origem do intestino, portanto, é um animal celomado enterocélico. Entero é relativo a intestino, né? Quem que são os animais celomados enterocélicos? Todos os deuterostomados, todos os deuterostômios. Agora, eu vou voltar aqui nesse videozinho para ver se ajuda vocês a visualizar esses movimentos que estão acontecendo aí no embrião. Então, ó, aqui a gente tem a formação da gástrula. Ai, deixa eu tirar esse som. Tem que lembrar de tirar o som. Aqui a gente tem a formação da gástrula. Ele vai falar do blastóporo ainda. Ó.
Vai falar ainda do blastróporo. Olha o que vai acontecer, ó. A gente cortou aqui para ver agora nessa outra visãozinha aqui, né? Ele cortou em outro eixo. Reparem que, olha a mesoderme se formando aqui. Ó, ela vai fazer uma dobrinha, como se fosse duas orelhinhas. Isso aqui é o caso do celoma enterocélico, ó. Duas orelhinhas aqui estão se formando que vão se fechar. Ó, se fecharam, formando duas cavidades totalmente revestidas por mesoderme. Já eu explico as outras coisas que aconteceram aqui junto, calma lá. Que é a próxima etapa que nós vamos falar, a última etapa que nós vamos explicar aqui hoje, que é a neurulação. Então, gente, a neurulação, como diz o nome, é quando rola a formação do tubo neural, que é a estrutura embrionária que vai dar origem a todo o sistema nervoso. É também quando ocorre a formação da notocorda nos cordados, que é uma estrutura que vai dar sustentação ao embrião e que também vai ajudar a definir os eixos corporais, aonde que é a direita, aonde que é a esquerda, onde que é a parte anterior do animal, a parte inferior. É a partir da notocorda que vai ter toda a sinalização aí para definir os eixos corporais. Nos vertebrados, a notocorda ela vai ser substituída ainda durante a fase embrionária pela coluna vertebral, a fim de dar sustentação para o corpo do organismo, né? E é a partir da neurulação que começa a organogênese, ou seja, os folhetos embrionários vão começar a se diferenciar nos diferentes órgãos. E após o tempo necessário do desenvolvimento desses órgãos, acontece então o nascimento, né, do animal aqui em questão. Então, ó, vamos entender aqui nessa figura o que está acontecendo, né? Então, a gente faz um cortezinho aqui para ver o embrião e a gente repara que a parte superior do embrião, a endoderme fica achatada, formando o que nós chamamos de placa neural. A placa neural, ó, ela vai formar tipo um movimento de invaginação que aconteceu na gástrula, formando um tubinho aqui, ó, que se descola, né? E esse que se descola do resto da ectoderme aqui, formando então o tubo neural. É assim, portanto, olha só como faz sentido. A ectoderme não é a coisa que reveste por fora o organismo, então olha como faz sentido a pele ser composta pela ectoderme e a ectoderme não deu origem ao tubo neural, então olha só como faz sentido o sistema nervoso ter origem do tubo neural, né? Enquanto isso, simultaneamente, ó, a gente estava tendo o dobramento aqui da mesoderme, que se diferenciou a partir da endoderme, né? Por isso aqui é um celoma enterocélico. Aí, ó, depois desse dobramento, a gente tem o descolamento das orelhinhas, formando duas cavidades totalmente aqui revestidas por mesoderme, que é o que nós chamamos de celoma. E aqui embaixo, ó, onde tinha o tubo neural, foi se formando um aglomeradinho de células que deu origem à notocorda. Então, vamos voltar aqui nesse videozinho para a gente encerrar a aula e ver se faz mais sentido, né? Ó, então antes a gente estava num cortezinho longitudinal aqui para ver o que estava acontecendo, né? Deixa eu voltar para vocês verem, ó. Antes a gente estava aqui nesse cortezinho longitudinal para ver o que estava acontecendo na formação do arquêntero. E agora a gente vai ter esse corte transversal aqui. Ups. A gente vai ter um corte transversal para mostrar pra gente o processo de neurulação e também da formação do celoma. Percebam que essas fases, gente, a gente fala delas para ajudar a estudar, mas tudo no fundo, é tudo meio simultâneo, né? Algumas coisas acontecem juntas. Ó, formou a placa neural, formou a mesoderme, a placa neural vai começar a se dobrar, a mesoderme também. Ó. E aí, a mesoderme se dobra, a placa neural se dobra, formando a goteira neural e formando o tubo neural. No fim dessa história, nós temos o tubo neural, o celoma e o arquêntero, que vai dar origem ao intestino primitivo aí, que vai dar origem ao nosso sistema digestório. E a partir da endoderme aí, a gente também vai ter a formação do sistema respiratório. Após um tempo, agora que já diferenciou todos os tecidos
os folhetos embrionários, a gente vai ter a organogênese e a formação do anfióxo. Afinal, a gente estava estudando o anfióxo, né, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que isso aqui é meio abstrato, então qualquer dúvida vocês me chamam, que eu estou à disposição. E até a próxima, gente!